Que bom que a boa sorte os trouxe novamente às nossas leituras. Então vamos lá? Duzentésima, septuagésima nona noite. Acordada por Dinazarda, retomou Sherazade a história da noite anterior. História do príncipe Zein Alasnã e do rei dos gênios. Possuía um rei de Balsora grandes riquezas. Era amado de seus vassalos, mas não tinha filhos, o que o afligia muito. Todavia, empenhou com dádivas consideráveis todos os santos personagens de seus estados, a pedir ao céu que lhe desse um filho, e não foram baldadas as suas orações. Em breve se achou a rainha grávida e deu à luz com muita facilidade um príncipe, a quem puseram o nome de Zoin Alasnã, isto é, o ornamento das estátuas. Mandou o rei chamar todos os astrólogos do seu reino e ordenou-lhes que tirassem o horóscopo do recém-nascido. Descobriram com suas observações que viveria largo tempo, que seria valoroso, porém que precisaria de coragem para resistir às desgraças que o ameaçavam. Não se assustou o rei com esta predição. Meu filho, disse ele, não tem de que queixar-se, visto que há de ser valoroso. Importa que os príncipes experimentem desgraças. A adversidade purifica a sua virtude. Sabem depois reinar melhor. Recompensou os astrólogos e despediu-os. Mandou educar Zein com todo o desvelo imaginável. Deu-lhe mestres logo que o viu em idade de aproveitar-se das suas instruções e, finalmente, propunha-se a fazer dele um príncipe completo, quando de repente adoeceu este bom rei de uma moléstia que seus médicos não puderam curar. Vendo-se no leito de dor, chamou seu filho e recomendou-lhe, entre outras coisas, que se comportasse de modo que seu povo o amasse e não temesse, que não desse ouvidos aos aduladores, que fosse tão vagaroso em recompensar como em castigar, porque acontecia algumas vezes de os poderosos, seduzidos por falsas aparências, beneficiavam em demasia os maus e oprimiam a inocência. Tendo morrido o rei, tomou o príncipe Zein luto durante 7 dias. Ao 8º subiu ao trono, tirou do tesouro real o selo de seu pai para pôr o seu, e principiou a tomar gosto em reinar. O prazer de ver todos seus cortesãos ajoelharem diante dele e aplicarem-se ao único estudo de dar-lhe provas de sua obediência e do seu zelo, agradou-lhe demasiado. Não atendeu senão o que lhe deviam seus vassalos, sem lembrar-se do que lhes devia. Pouco lhe importou governá-los bem. Engolfou-se em toda a casta de devassidões com jovens voluptuosos, a quem conferiu os primeiros cargos do Estado, e não observava lei alguma. Como fosse naturalmente pródigo, largou inteiramente o freio às suas liberalidades, e insensivelmente suas mulheres e seus validos esgotaram seus tesouros. Vivia ainda a rainha sua mãe, uma princesa cordata e prudente. Tinha ensaiado algumas vezes inutilmente conter a corrente das prodigalidades e das devassidões do rei seu filho, representando-lhe que, se não mudasse com toda a brevidade de procedimento, não só gastaria suas riquezas, mas perderia também o amor de seus povos e causaria desordens que poderiam ter consequências desagradáveis. Pouco faltou que não acontecesse o que ela predisse. Principiaram os povos a murmurar, e suas murmurações seriam infalivelmente a causa de um descontentamento geral, se a rainha não tivesse tido a habilidade de o informar da má disposição das coisas. Deixou-se o rei finalmente persuadir e confiou o ministério a anciões sisudos e sábios, que souberam muito bem conter os seus vassalos no dever. Vendo todavia Zein dissipadas as suas riquezas, arrependeu-se de não ter feito delas melhor uso. Caiu numa melancolia mortal e nada o podia consolar.
uma noite viu em sonho um venerando velho, que se chegou a ele e lhe disse com ar risonho: Zen, sabe que não há tristeza que não seja seguida de alegria, que não há desgraça que não traga consigo alguma felicidade? Se queres ver o fim da sua aflição, levanta-te, parte para o Egito e vai ao Cairo. Lá te espera uma grande fortuna. Acordado, ficou o príncipe abalado deste sonho. Falou dele muito seriamente a rainha sua mãe, que se riu muito. Querereis, meu filho, disse-lhe ela, ir ao Egito fiado num belo sonho? Por que não, senhora? Respondeu Zen. Parece-vos que todos os sonhos sejam quiméricos? Não, não. Lá há alguns que são misteriosos. Contaram-me os meus mestres 1000 histórias que não me deixam duvidar disso. Além de que, ainda que não estivesse persuadido disso, não poderia deixar de atender ao meu sonho. O velho que me apareceu tinha alguma coisa de sobrenatural. Não é um desses homens que a velhice torna respeitáveis. Não sei que ar divino se deixava entrever na sua pessoa. Era finalmente tal qual nos representa o nosso grande profeta. E se quereis que vos descubra o seu pensamento, creio que, sensível aos meus trabalhos, quer aliviá-los. Fio-me na confiança que me inspirou. Estou cheio das suas promessas e resolvi seguir a sua voz. Quis a rainha desenganá-lo a este respeito, mas não pôde consegui-lo. Deixou-lhe o príncipe o governo do reino, saiu uma noite, muito ocultamente, do palácio e tomou o caminho do Cairo, sem querer ser acompanhado de pessoa alguma. Depois de muito cansado e tendo padecido bastante, chegou a essa famosa cidade, a qual poucas se igualam no mundo, ou seja, pela grandeza ou pela beleza. Foi apear-se à porta de uma mesquita, onde se deitou. Tendo adormecido, viu o mesmo velho que lhe disse: Filho meu, estou satisfeito por teres dado crédito às minhas palavras. Vieste aqui sem que a dilatada viagem e as dificuldades dos caminhos te desanimassem, mas sabe que não te fiz empreender tão longa jornada, senão para experimentar-te. Vejo que tens coragem e constância. Mereces que te faça o mais rico e o mais feliz de todos os príncipes da terra. Volta para Balsora. Achardes no seu palácio riquezas imensas. Jamais alguém possuiu tantas como nele se acham. Percebendo que já era dia, cessou de falar Sherazade nesse instante. Ah, mais uma história maravilhosa de minha ama Sherazade, agora com o príncipe Zein. Que aventuras trará? E que velho misterioso é esse que lhe apareceu em sonho? Será que a prometida fortuna acontecerá? Iremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.